Vamos falar agora sobre questões relacionadas à recuperação judicial de produtores rurais, segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Produtos agrícolas, como soja e milho, segundo o STJ, não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial. E por isso é permitido vendê-los para o cumprimento de acordo de recuperação judicial, né, Pedro? Exatamente. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai lá para o Rio de Janeiro conversar com a advogada Juliana Bumachar, que já está ao vivo aqui com a gente. Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Agromanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Juliana, antes da gente falar um pouco mais sobre este assunto, vamos explicar para o pessoal de casa, né, o que é a diferença entre o bem de capital e o bem de consumo. Então, o bem de capital é qualquer bem utilizado para produção. Já os bens de consumo são aqueles utilizados pelos próprios consumidores, sem utilização produtiva. Então, falando em palavras mais simples, né? O que é um bem de capital? São as máquinas, utensílios que são necessários para aquela produção. Já os bens de consumo são aqueles bens que constituem o que é produzido pelo bem de capital, né? Então, os bens de capital da empresa de recuperação hoje, eles são protegidos pela legislação recuperacional, né? Eles estão previstos no artigo 49, parágrafo 3º da lei. Interessante. Agora, como essa decisão, né, do STJ muda em relação aos produtos agrícolas, né? Nesse caso, como a gente comentou, sacas de soja e milho, né, para que o produtor possa usá-los aí para cumprir acordos de recuperação judicial. Então, ele pode fazer a venda para cumprir esse acordo e essas decisões também. O acórdão que a gente está debatendo, né, foi a última decisão da excelentíssima ministra Nancy Andrighi, ele dispõe que esses grãos não podem ser enquadrados no conceito de bem de capital, né? Eles não seriam necessários à produção, eles seriam sim à produção, né? E esse entendimento forte que, não sendo aplicado aos produtos agrícolas, esse conceito de bem de capital, é a avaliação da essencialidade, que é protegida pela lei de recuperação judicial, ela fica como, né? Ela fica prejudicada. E aí eu faço uma indagação: como não ser essencial para a atividade agrícola os próprios bens agrícolas, né? E aí, nesse sentido, a gente vê uma dificuldade nesse acórdão quando ele não avança na análise da essencialidade por não considerar esse bem como um bem de capital. E aí os produtos agrícolas, se destinados a um contrato, né, com uma dívida extraconcursal, a gente pode buscar uma solução na qual haja ao menos a manutenção de parte desse produto voltada para o pagamento dessa dívida, e não a sua integralidade. E essa solução ela já é muito aplicada nos tribunais, por exemplo, em casos que a gente tem cessão fiduciária de direitos creditórios, aquela trava bancária do cartão de crédito, onde muitas decisões dos tribunais estaduais, principalmente, eles flexibilizam isso, né? Eles não classificam isso como um bem de capital, mas eles buscam uma flexibilização na entrega desse produto, a fim de viabilizar que não apenas um credor seja pago, mas que a gente consiga dividir aquilo com vários outros credores. Agora, quais são os cuidados que o produtor deve ter para classificar esses bens de forma que eles podem ser usados para esses acordos? Perfeito, né? O produtor, quando firma aí esses contratos com produtos agrícolas, ele deve procurar ter um cuidado, a partir desse entendimento do acórdão agora, de não empenhar na sua produção é, para prejudicar o resultado da garantia com esse único credor, como eu disse antes, né? É muito importante considerar de que esse produto, ele não é um bem de capital, então a sua essencialidade pode ser, sim, prejudicada, a análise da essencialidade pode ser prejudicada. Então, o que o produtor deve fazer? Tomar muito cuidado, a partir desse entendimento, de não pegar a sua inteira produção e destinar a um único credor. Tá certo. Agora, doutora Juliana, no caso de armazenagem, né, os produtores, eles podem manter esses grãos nas suas fazendas, então, para cumprimentos desses acordos, qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente? Se mantido o entendimento de que os grãos não se tratam de bens de capital, e sim de bens de consumo, o credor corre o risco do devedor poder consumi-lo e, após, ter que repor essa garantia. E aí, Juliana, se isso não acontecer, se não houver essa reposição ao credor, aí o credor vai fazer jus a uma indenização. E essa indenização poderá ser submetida ou não ao processo de recuperação judicial. Chama atenção que a primeira impressão que a gente teve do acordo é que o credor se sentiu protegido. Mas, na verdade,
Se os grãos forem considerados bem de consumo, o credor tem ciência que isso pode ser perecível e substituído. Então, segundo o acórdão, para que o juízo possa impedir a saída dos bens da posse do devedor, é preciso que 2 pressupostos sejam preenchidos cumulativamente. O bem precisa ser classificado como de capital e deve ser reconhecida a essencialidade. Então, se um desses requisitos não for preenchido, a gente não terá a essencialidade prevista e garantida pela Lei de Recuperação Judicial. Tá aí, tivemos então a participação da doutora Juliana Bumachar. Se vocês quiserem rever essa entrevista, estará no nosso site, também no YouTube mais tarde, porque são orientações muito importantes também para o produtor e ajudá-lo na tomada de decisões, né, doutora? Obrigada pela participação aqui no AgroManhã. Uma ótima semana e até a próxima.